Bom, pessoal, boa tarde. Para finalizar as ligações químicas, vamos estudar agora a ligação metálica, viu? Como o próprio nome já diz, ligação entre metais, viu? Já vimos as ligações iônicas, que é de metal com a metal. Já vimos ligações covalentes ou moleculares, que no caso são as ligações entre metais, não é? E agora, para finalizar as ligações químicas, vamos estudar a ligação entre metais, viu? Então, na tabela periódica aí, vocês já sabem quais são os metais aí que estão localizados aí na tabela periódica, viu? Então, vamos abrir o livro, vamos colocar na tabela periódica e vamos estudar um pouco sobre a ligação metálica, viu? Esse tipo de ligação, pessoal, é o mais simples de ser entendido, porque ele não existe assim uma forma, um procedimento para chegar em esse como conhecemos na ligação molecular e na ligação iônica, viu? Ele não tem uma fórmula assim específica para chegar em um composto ou em uma molécula, não é? Ele não é um composto iônico e também não é uma molécula, e sim é uma, vamos dizer, é uma liberação de elétrons para chegar em metais, viu? Vamos entender com bastante cautela, viu? Para você perceber a diferença entre as ligações moleculares e as ligações iônicas, viu? Pessoal, essa aula aqui ela vai ser curta, porque não tem muito o que esclarecer, porque é uma coisa simples, viu? Não é? Depois que vocês assistirem essa aula, eu não vou passar nenhuma atividade, não é? Não precisa, não tem necessidade, não vou passar nenhuma atividade, mas eu vou passar um trabalho que eu já tinha em mente, não é, há muitos dias para vocês apresentarem, não é? Então será o nosso primeiro seminário que vocês vão apresentar e eu vou passar para vocês os conteúdos que vocês irão me apresentar, que no caso são os elementos da tabela periódica, viu? Eu vou distribuir para cada aluno alguns elementos aqui da tabela periódica que vocês vão pesquisar, vocês vão estudar as principais informações desse elemento, não é? Por exemplo, quem ficar com o elemento hidrogênio vai pesquisar tudo sobre o hidrogênio, não é? E me apresentar as principais características, não é? As principais utilidades, o que o hidrogênio traz de benefício para o ser humano, para o planeta. E se ele prejudica alguma coisa, você também vai pesquisar, você também vai apresentar. Resumindo, você vai, vamos dizer, destrinchar o hidrogênio para a gente, não é? Você vai esclarecer tudo de importante em relação ao hidrogênio e aos demais, não é? Carbono, oxigênio, nitrogênio, não é? O ferro, o ouro e por aí vai, viu? Deu para entender, não é? Então, após essa aula aqui sobre ligação metálica, eu vou passar um trabalho para vocês. Vocês já sabem o que é, não é? Vocês vão apresentar um seminário apresentando para mim, não é? Explicando, pesquisando, esclarecendo esses elementos, todos os elementos da tabela periódica, viu? Então, para cada aluno vai ter uma quantidade específica de elementos que vocês irão pesquisar dentro desse horário, não é? Qualquer dúvida, eu estou aqui, né? Professor, é para apresentar isso? Eu tenho que falar isso? É preciso fazer um cartaz? É preciso fazer o que eu tenho que fazer? Então, esse horário é para isso, viu? Para esclarecer o que vocês vão fazer na próxima aula, viu? Porque já começa na terça-feira da semana que vem, viu? Então, vamos nos preparar. Eu não sei se eu vou fazer por chamada de vídeo, eu não sei que você ou vocês até mesmo possam gravar um vídeo. Caso se todos saibam enviar vídeo para o YouTube, eu preferia que vocês fizessem isso, não é do jeito que eu faço. Não é para não ocorrer essa questão de espaço do celular, não é? Meu celular já está cheio, então para chegar vídeo de todos os alunos, talvez isso não seja uma boa ideia, viu? Então, se todos saberem enviar para o YouTube, eu vou achar melhor ainda, viu? Porque já é uma forma, eu já entro direto como eu falei, eu já entro direto no vídeo de vocês,
sem precisar esperar um pouco de carregar o vídeo de cada um, não é? Porque se o vídeo for longo, não é? Da forma que eu passo para vocês, não dá para carregar no celular, viu? Caso não saiba enviar para o YouTube, pessoal, vocês podem pedir minha ajuda ou a ajuda do colega, viu? Quem souber enviar para o YouTube. É fácil, se vocês têm um celular de vocês, vocês têm a conta de vocês, não é? Vocês têm uma conta, então é fácil você enviar para o YouTube, viu? Fica melhor ainda. Bora lá. Pessoal, ligação metálica. Como eu falei, ligação entre metais. Não tem uma fórmula, não tem um procedimento igual ao procedimento que usamos na ligação iônica e ligação covalente, viu? A ligação metálica ocorre entre metais e o que vai acontecer? Vocês já estudaram que a ligação metálica é uma ligação entre metais e metais têm a tendência de doar elétrons, não é isso, pessoal? Os metais têm a tendência de doar elétrons e os ametais têm a tendência de receber, mas não vamos utilizar ametais. Eu estou só revisando aqui um pouquinho entre a diferença entre metais e ametais com a tendência de ambos. Então, os metais eles vão doar elétrons, então eles vão se transformar em cátions, não é? Eles vão ser íons, só que cátions, ou seja, eles vão ser mais positivos, certo, pessoal? Ou seja, se um metal doa um elétron, ele vai ficar um cátion com mais um. Não é se doa 2 mais 2, se doa 3 mais 3. Então eles vão ser cátions, não é? Então, uma informação bastante importante, que a maioria das vezes a ligação metálica ocorre entre elementos iguais, viu? A maioria das vezes, nem sempre, viu, pessoal? Porque muitas das vezes os metais podem se unir, podem se ligar com outro tipo de metal, viu? Mas a maioria das vezes os metais se ligam com outro metal diferente, tá bom? Como o ouro. O ouro é só o ouro, o ferro, somente entre elementos iguais, viu? O ferro com ferro e assim por diante, viu? Bora lá. Então, se os metais vão doar, eles vão se cátion, vai ficar dessa forma. Por exemplo, eu vou pegar o ferro aqui. O ferro, pessoal, vamos localizar ele aqui. Ele está lá no grupo 8, não é? Número atômico 26, viu? Pessoal, ele está entre o grupo 3 e o grupo 12. Vocês já sabem qual a característica de todos esses elementos em relação ao que ele vai doar, não é? O que ele tem na última camada, não é? Todos esses elementos que fazem parte da família 3 à família 12, todos eles têm 2 elétrons na última camada. Então, se o ferro tem 2 elétrons na última camada, ele vai doar 2. Então, eu vou colocar aqui o símbolo do ferro, Fe. E eu sei que ele vai ser um cátion mais 2. Viu? Mais 2. Presta atenção aqui como que vai acontecer essa ligação metálica. É simples, viu? É simples. Então o ferro ele tem a tendência de se unir com outro ferro, viu, pessoal? Ferro com ferro. Então preste atenção, professor, mas como que vai acontecer essa ligação se todos os elementos, se todos os átomos de ferro querem doar elétrons? Esses elétrons vão para onde? Quem que vai receber esses elétrons? Pessoal, por exemplo, aqui aparece milhares e milhares de átomos de ferro, Fe mais 2. Fe mais 2 e assim vai por diante. São vários, são milhares, são muitos átomos de ferro aqui em um espaço aqui, em um ambiente aqui, não é? São muitos átomos e todos eles estão doando elétrons, não é? Estão doando elétrons. Eu vou colocar aqui esse espaço aqui. Por exemplo, aqui vai ser uma barra de ferro sendo formada, não é? Então, pessoal, aqui tem vários átomos de ferro doando 2 elétrons, não é? Por isso que ele ficou mais 2,
certo? Ele ficou mais positivo. Como eu falei, se todos esses átomos estão doando, para onde que vai esses elétrons? Eles vão ficar soltos aqui, pessoal, ó. Eles vão ficar soltos aqui, certo? Ou seja, os elétrons vão formar o famoso mar de elétrons, viu, pessoal? Mar de elétrons. Quando vocês ouvirem essa palavra aqui, mar de elétrons, você sabe que é uma ligação metálica. Você sabe que os metais estão doando os elétrons e não tem ninguém para receber esses elétrons, então eles vão ficar soltos aqui, formando um mar de elétrons. Vão ficar entre os cátions, não é isso? Entre esses cátions aqui, beleza? Então vai ficar uma coisa assim, um positivo e um negativo, não é? Porque isso aqui são cátions, são íons positivos, podemos chamar assim, com os elétrons, né? O mar de elétrons. Pessoal, por isso que a característica do ferro ele é duro, porque o mar de elétrons protege vamos dizer, essa substância, esse ferro, não é? Por isso que é ruim você quebrar um ferro, você quebrar um metal. Não é verdade? É mais fácil você quebrar outra coisa, não é, do que quebrar um ferro, não é? Eu não estou dizendo que um ferro é impossível de se quebrar, porque quebra, mas é mais difícil, ele é mais duro por causa dessa proteção do mar de elétrons, né? Essa proteção dos elétrons protegendo esses cátions, não é? Diferentemente da ligação iônica. Por exemplo, o cloreto de sódio, não é? Cloreto de sódio, o cloro com sódio, forma o que? O nosso sal, não é, pessoal? Cloreto de sódio é uma ligação iônica, viu, pessoal? O nosso sal é formado por uma ligação iônica entre um íon positivo e um íon negativo, viu? Então, quer dizer que o cloreto de sódio é formado por um átomo positivo e um átomo negativo, ou seja, os opostos se atraem, não é isso? Os opostos se atraem. Então vai ficar dessa forma aqui, ó, só uma representação para você entender o que eu quero dizer aqui em relação a essa durabilidade aqui do ferro, viu? Ó, aqui, por exemplo, aqui está o nosso sal, nosso cloreto de sódio aqui, ó. Só uma representação aqui, uma imagem aqui para representar esses íons positivos e esses íons negativos, do cátion e do ânion, viu? Aqui o nosso cloreto, veja que os opostos estão se atraindo, não é um positivo com negativo, não é? Aqui não poderia ser positivo porque seria o que? Seriam cargas iguais. Cargas iguais, pessoal, elas têm a tendência de se repelirem, não é? Ou seja, se afastarem, viu? E cargas opostas, um positivo com negativos, elas têm a tendência de ser atraídas, não é isso? Ou seja, positivo com negativo, eles vão fazer o quê? Eles vão se atraírem, não é isso? Certo? E positivo com positivo, eles vão se atrair, assim como negativo com negativo, certo? Se repelem, beleza? Então veja bem, aqui eu tenho um pedaço de sal, um sal assim, o sal sólido, viu, pessoal? Vamos pegar você pode observar o sal grosso, por exemplo, o sal grosso, ele tem aquelas pedrinhas, não é isso? Aquelas pedrinhas. Pega uma pedra de sal, não é? Pega alguma coisa e bata nela para você ver. Ela quebra facilmente, não é isso? Não é isso? Quebra com bastante facilidade. Por quê? Por causa disso, ó. Se você bater numa pedrinha de sal, vamos dizer que esse negativo desceu para cá, viu? Esse negativo desceu para cá, então ficaria dessa forma. Presta atenção aqui, ó. Esse negativo ficaria embaixo aqui, ó. Esse aqui viria para cá, não é? E esse positivo descia também. Opa, positivo. E esse negativo descia também. Então ficava, vamos dizer, as cargas iguais sendo pareadas, não é isso? Então por isso que elas vão se repelirem, não é? O nosso
o nosso cloreto de sódio, o nosso sal, irá quebrar, nossa pedra irá quebrar, não é? Com bastante facilidade por causa dessas cargas que ficaram iguais, viu? Então, diferentemente disso aqui, não é? Eu bato com alguma coisa, com um machado, com uma martela numa barra de ferro, a tendência dela vamos dizer, é de não se quebrar com facilidade, não é isso? Com facilidade. Por quê? Porque esse mar de elétrons, eles vão proteger esses cátions, não é isso? Esses cátions. Então, pessoal, ele vai amassar, não é? Ele vai amassar, com certeza. Vai amassar, mas não se quebrar, viu? Professor, mas muitas vezes quebra. Sim, pessoal, mas aí é um excesso de força bastante, não é isso? Mas a tendência é desses elétrons se protegerem, não é? Com mais, vamos dizer, com mais facilidade, viu? Beleza? Então é isso daí. Então a ligação metálica é isso aqui, ó. É uma formação do mar de elétrons. Os metais, vamos dizer, doando elétrons, não é? Doando elétrons, doando elétrons. Quem vai receber esses elétrons? Ninguém, não é? Porque ali só tem átomos de ferro, não é? Átomos de outro metal, por exemplo, do cobre, certo? Então, por exemplo, o cobre vai doar elétrons, vai doar para quem? Para ninguém, só tem átomo de cobre ali. Então, esses elétrons vão ficar ao redor desses cátions, desses íons positivos, não é? Formando um mar de elétrons, protegendo esses cátions, viu? Então é isso. Fácil, não tem muito o que pensar, não tem muito o que, vamos dizer, lembrar, não é isso? Em questão de fórmulas, né? Alumínio. Quem é o alumínio? O alumínio está lá na família 13, então ele tem a tendência de ser um cátion mais 3, não é isso? Então vários átomos de alumínio estão próximos um do outro. Vão fazer o que? Vão doar elétrons. Esses elétrons vão ficar onde? Vão ficar ao redor desses cátions, certo? Então esses elétrons vão ficar ao redor desses cátions aqui do alumínio, viu? Formando assim um pedaço de alumínio, viu? Então é isso daqui, beleza? Professor, não tem uma quantidade específica aqui de elétrons? Pessoal, não tem necessidade não, viu? Você sabe que são milhares e milhares de alumínio, viu? Doando 3 elétrons, então você não precisa, por exemplo, 3, 6, 9, colocar aqui 9 elétrons não, viu? Não tem necessidade não, porque você sabe que tem vários alumínios, viu? Então só representa dessa forma aqui, beleza? Então é isso, ligação metálica, fácil. Uma coisa que você deve aprender também, você deve pesquisar, na hora que você for apresentar o trabalho, na hora da sua pesquisa, você vai ver isso daqui. Algumas características dos metais, não é? A sua durabilidade, a sua dureza, não é isso? A sua facilidade de atrair energia, não é? E muitas outras características que os metais têm, não é? Vamos dizer, a sua cor. Todos os metais, todos não, desculpa. A maioria dos metais ele tem a cor acinzentada, viu, pessoal? Tirando do ouro e do fugiu o nome aqui. Deixa eu só pesquisar. Aqui. Beleza, encontrei aqui na tabela. E do cobre, viu? Cobre lá na família 11, número atômico 29. O cobre, pessoal, ele tem uma cor avermelhada, viu? Não sei se vocês conhecem o cobre. A gente encontra bastante cobre em fios, viu? Você já deve conhecer. Quem já abriu aquela parte interna dos fios, você sabe que aquele fiozinho é vermelho, não é? Ali é cobre, viu? Cobre. E o ouro você sabe que é uma cor amarelada, não é isso? Então os outros todos têm a cor acinzentada, viu? Assim como o alumínio, assim como o ferro. Beleza? Então isso daqui a gente vai ajudar também bastante nas suas pesquisas para apresentar o trabalho, viu? Então vamos aguardar no grupo aqui que eu vou mandar para vocês a distribuição desses elementos para cada um, viu? Aí como eu falei, vocês vão pesquisar nesses horários de hoje, vocês vão pesquisar, vão encontrar
as principais características, as principais utilidades, onde que ele é usado, não é? Então, as informações importantes